Eu acredito que quando nós vamos fluindo e sentimos isto, curiosidade por aquilo que escolhemos fazer e prazer e alegria, nós vamos fazer, não interessa para quê, onde é que isto me vai levar. Então foi um bocado assim, no teatro eu sempre fui fazendo com estes princípios. Olá a todos, bem-vindos ao DECPod, um podcast da DECO. Hoje temos connosco uma atriz, também desportista de raiz e alguém que não dispensa uma oportunidade para descobrir, viajar ou explorar. Integra o coletivo de improviso Ervilha no Topo do Bolo e é também uma das doutoras palhaças da Operação Nariz Vermelho. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com a Marta Costa. Olá Marta, bem-vinda. Olá Mariana, olá André. Olá Marta, obrigado por nos dares um pouco do teu tempo para aqui uma breve conversa. E começava por citar uma das tuas personagens, a doutora Popovna, que diz que tem queda para as escorregadelas, deslizes e parvoízes, gosta de testar os limites do céu e os limites do chão. E eu perguntava-te se tu, enquanto consumidora, deslizas também muitas vezes. Enquanto consumidora, eu deslizo muito. Aliás, eu não sou muito boa consumidora porque eu já percebi que para ser uma boa consumidora temos que perder algum tempo a informar-nos. E eu acho que há tanta informação, cada vez há mais produtos e há mais publicidade e há mais informação que às vezes nem é exagerada, porque não vem sucinta, não vem... Tem muito ruído. É um excesso de informação que às vezes... Não sou paciente. Olha, deixa-me dizer que aliás, dizê-lo com orgulho, que já colaboraste também com a DECO no projeto Net Viva e Segura, para quem nos está a ouvir e não conhece, um ciclo de conferências onde vamos às escolas falar sobre privacidade, segurança, respeito no mundo digital. E gostava de saber o que é que tu pensas, como vês a integração da componente artística fora dos palcos tradicionais, fora do formato de espetáculo e dentro deste tipo de projetos pedagógicos. Então, no meu percurso, o que me encantou mais na área do teatro foi esta relação com o público e a relação direta, ou seja, já fiz alguns estilos diferentes de teatro e acabei por enveredar mais no clown e no teatro de rua e agora no improviso, e percebo aqui que a relação direta com o público, e quando nós estamos em relação direta, ou seja, em que quebramos a quarta parede e deixamos de ter o guião estanque e conseguimos integrar o que o público dá e improvisar e criar sobre isso, acaba por ter um valor muito grande e é aí que florescem coisas incríveis, tanto a nível pedagógico como de envolvência com o público, e abrimos possibilidades de mudança real nas pessoas que nos estão no nosso público. Isto para dizer que também já trabalhei na área das marionetas com um espetáculo sobre a diabetes, por exemplo, em que eu percebi que a informação e o conteúdo eram fortes, não é? Porque era um tema que tem um conteúdo de conhecimentos, muita informação, e o meu desafio era criar um espetáculo em que aquela informação toda pudesse passar da forma mais leve possível, de uma forma artística, ou seja, com poesia, com música, com a expressão do teatro, com a sensibilidade, mas que passasse a informação, ou seja, que as pessoas ficassem a conhecer o que é diabetes e ao mesmo tempo pudessem cantar as canções de uma forma e brincar e rir. E foi um resultado que me fez acreditar ainda mais nisto. Tanto que no teatro de rua também já pude experimentar situações em que as pessoas ficaram na memória com aquela interação, porque foi muito real e que joguei com algo que aconteceu naquele momento na rua, e as pessoas ficaram com isso na memória porque é real, apesar de ser teatro, apesar de ser envolver a imaginação, a poesia e a música. E às vezes quando ligas um bocadinho a parte emocional, não é? Isso também as pessoas acabam por apreender muito mais. Eu acho que quando se liga muito a questão das vivências que as pessoas têm, a parte emocional, as emoções, quando há uma troca de emoções, acaba por a apreensão da informação também ser mais fidedigna, não é? Também mais real e mais verdadeira. Parece-me também é um bocadinho isto, não é? E tu neste projeto Net Viva, o qual nós tivemos um gosto enorme de colaborar contigo, eu em particular acompanhei de perto, e neste projeto em específico, o que é que mais te surpreendeu, o que é que mais te marcou?
Em primeiro lugar, a participação neste projeto, eu consegui informar-me de muitas coisas que eu não sabia sobre a internet. E Ou seja, também foi útil para ti, também aprendeste. foi muito útil, porque também em cada projeto de teatro há uma investigação sobre o tema que nos melhora também como pessoas, para além de profissionalmente ficarmos eficazes, não é? Porque sabemos do tema, fazemos uma coisa que vai ter resultados. E neste caso foi muito útil para a minha vida, obrigada pelas partilhas, foi um crescimento enorme. E depois também de perceber que com a dinâmica que já estava criada e depois o meu acrescento, que realmente surtiu efeitos, porque os adolescentes depois ficavam a repetir os gestos, por exemplo, da segurança, da privacidade, respeito, e elas, no final, eu a ir embora, houve uma situação que estavam na cantina e que fizeram esses gestos, ou seja, eles memorizaram mais facilmente os temas, e algo vai ficar de certeza, por essa experiência também sensorial e mais figurativa daquilo que nós queremos que é um conhecimento que às vezes achamos que é mental, não é? Sim, sim. E aí integramos com mais sentidos, ou seja, nós temos corpo, temos outros sentidos. E também a forma como integraram neste projeto, a estrutura deste evento estava incrível, porque eu acho que foi muito importante dar voz aos professores e aos alunos que também tinham uma voz muito ativa sobre o que sabem sobre a internet e passar esses conhecimentos, ou seja, os alunos verem-se representados num aluno, num jovem, é excelente, porque cria logo ali uma empatia e eles vão estar muito mais abertos a receber informações de outras pessoas, porque estão representados. Verem o professor e poderem rir também um pouco do professor, verem as características, criou ali uma ligação, eles ficaram mais íntimos, acho eu. Certo. Cria Pareceu, pelo menos. Foi uma troca de experiências. Sim. Sem dúvida. E olha, e falando neste projeto, é juntar a palavra DECO e internet na mesma frase, e portanto nos dias que correm é impossível não falar nas compras online. Tu és mais de compras online ou não dispensas a ir às lojas? Se puder ser tudo online, eu agradecia, porque eu detesto ir à loja. Então, com esta situação de não podermos sair, eu comecei vou ter que perceber melhor como é que é aqui a compra online. Eu já fazia algumas, mas não muitas. Mas comecei a fazer mais. E houve uma má experiência, porque o produto foi errado, depois eu teria que reclamar. Foste reclamar à DECO logo, não? Logo, telefonei logo aos meus amigos, vocês ajudem, porque é isso, também foi bom por isso. Houve uma situação de uma viagem que eu tinha comprado e não pude fazê-la, e pedi ajuda à Mariana, depois foi o Sérgio que me orientou, e o António. António. E foi uma ajuda preciosa, eu consegui resolver o problema, também soube como fazer. E assim, a nível de compras, tive uma experiência que já nem me lembro qual é o site, mas é um que vem coisas da China, assim, coisas muito baratas. Certo. E como vem da China... Não digas que o barato sai caro. Durou 6 meses, e eu passado 6 meses recebi coisas em casa e pensei, eu já não me lembrava que tinha comprado... É Natal. Eram uns adereços para figurinos. Exato. Parecia, depois foi quase... Eu já não precisava dos adereços, porque eram adereços que eu ia fazer... queria usar em casa, porque eu estava a fazer vídeos para a Operação Nariz Vermelho, para a TV ONV, e como houve a pandemia, nós deixamos de ir ao hospital abruptamente. E então os meus figurinos e alguns adereços ficaram no cacifo do hospital. Então nesta adaptação, para fazer os vídeos, eu tinha muito poucos figurinos em casa para a Popovna. Então eu lembrei-me, andei a comprar online, só que só chegou em setembro. E em setembro eu já pudemos ir ao hospital buscar as coisas. Sim. Fomos lá buscar e ainda continuamos a fazer vídeos, mas eu já não precisava das coisas. Foi assim, online. Sim, o mundo online ainda nos traz muitos desafios, não é? Ainda nos traz muitos obstáculos e muitas coisas por esclarecer também, e isso é bom. Isso também é bom, porque é um crescimento e nós estamos a acompanhar este crescimento e até é positivo. Marta, agora passando aqui um bocadinho para o teu percurso, tu na verdade tens um percurso muito interessante, porque tu passaste de facto do mundo do desporto para o mundo das artes, não é? Como é que queres nos falar um bocadinho dessa mudança? Sim, foi uma mudança muito fluida, porque o que acontece é que eu nunca tive uma certeza absoluta do que é que eu queria ser. Eu nunca disse, eu quero ser professora de Educação Física e vou para ali. Eu gostava de muitas coisas e sempre fui
uma ambulância. Ok. Mundo real. O mundo real a acontecer, nós Exato. estamos a trabalhar em casa, não é um estúdio, pronto. E o que é que eu ia dizer? Em relação à minha escolha, porque eu nunca decidi que queria ser só uma coisa, então eu sempre tive muita curiosidade e tive muita abertura para experimentar. Experimentei vários desportos, depois percebi que gostava de voleibol. Eu tinha pensado em ir para a fisioterapia, que era uma área que eu gostava, da saúde. Depois entrei em desporto, segui desporto, fiz o meu curso, pratiquei vôlei, fui treinadora, fui professora de natação. E no final do curso candidatava-me às escolas, porque eu tirei a vertente professora de educação física. Mas o que é que acontece? Não havia vagas para professores novos, não é? Tudo aqui um problema, a crise dos professores. E eu tive mais tempo e como eu já fazia teatro amador, estava cada vez mais entusiasmada com o teatro e percebi que era uma área mesmo que eu queria, que era quase um sonho, não é? Eu gostava mesmo, sentia-me... Eu acho que também me guiava muito por duas coisas que eu acho que nos ajudam, que é, eu sempre fiz coisas sem pensar porque é que eu vou fazer isto, eu fazia, simplesmente, um pouco guiada pela curiosidade e pelo prazer. E eu acredito que quando nós vamos fluindo e sentimos isto, curiosidade por aquilo que escolhemos fazer e prazer e alegria, nós vamos fazer, não interessa para quê, onde é que isto me vai levar. Então foi um bocado assim, no teatro eu sempre fui fazendo com estes princípios. E muito aberta, ou seja, dispunha-me a fazer workshops e candidatava-me a castings e tinha essas experiências. Até que encontrei um grupo de clown e eu já fazia animações infantis e já fazia algumas coisas assim no teatro amador e fui para um grupo de clown que teve formação contínua, ou seja, havia um professor especializado em clown que tirou cursos no estrangeiro e que nos guiava nesse grupo e ficamos 3 anos com aulas regulares 2 vezes por semana, 3 horas por sessão. Criamos 3 espetáculos, ou seja, isto fomos criando assim um grupo em que conseguimos ter essa formação alternativa, mas que teve um valor enorme nas escolhas que eu depois vim a fazer e acabei por tornar doutora. Proatividade. Exatamente. A proatividade com essa tua vontade e o talento à mistura, de facto, facilitou-te. E podemos ter uma ótima professora de educação física, temos uma ótima atriz. Depois também há aqui uma coisa que eu refleti há alguns tempos, que é as similaridades que existem entre a educação física, desporto e o teatro, porque é uma arte performativa, exige o corpo. Eu sempre gostei muito de teatro físico e acho que há uma relação muito próxima entre essas capacidades expressivas e do movimento, entender o corpo. E depois também, como professora, eu achava que quando eu dava as minhas aulas de hidroginástica, eu achava que estava num palco, porque aquilo tem um aspecto muito performativo, porque estamos a atuar, a dar os exercícios, a motivar, a contagiar um público que está ali para receber a nossa energia, as nossas indicações, com um conhecimento de... É verdade. Há uma ligação direta. Sim, encontrei muitas licenças. E também trabalhei muito com crianças e sempre gostei dessa parte do ensino, de vê-las a crescer. O que também, acho que também traz esse lado para o hospital, também trago esse lado para o hospital, da relação com as crianças, dessa profundidade. Agora, Marta, que falas disso, não queria perder a oportunidade de falar nesse enorme projeto, a Operação Nariz Vermelho, onde também és a tal doutora palhaça, e sabemos que doutora Popovna. A doutora Popovna, no último ano, e devido a tudo aquilo que estamos a viver, também ficaram impedidos, já o referiste, de entrar nos hospitais, tiveram que, portanto, reinventar toda a vossa atividade, e vimos que estão atualmente, aliás também já o referiste, a realizar as teleconsultas às crianças hospitalizadas. Como é que vocês conseguem fazer este trabalho de humanização à distância? É um grande desafio, não é? É um grande desafio, porque isto começou com a TV ONV, em que nós fazíamos vídeos de 2 minutos e meio, sozinhos, em casa, sem a relação, ou seja, fazer clown para um público que é um ecrã, que é um telemóvel. Nós gravávamos com o telemóvel, sem tripé, tipo encontrar sítios na casa para colocar o telefone, apanhar o plano, a luz, o som.
sozinhos, ou seja, foi um desafio gigante já aqui, sem relação, como é que vamos criar um conteúdo com início, meio e fim, em que a criança veja e fique connosco, para substituir o hospital. Ou seja, acabou por nunca substituir, mas levar um pouco da nossa cor na mesma e da nossa inspiração para lá. Depois disto, criamos o projeto das teleconsultas, com este conceito de ser mais interativo, de podermos nos relacionar. E então surgiu todo um universo possível, que era criarmos como se fosse um ET. Agora nós temos um tablet que vai com o carrinho do soro pelo hospital para enfrentar as crianças e podemos relacionar-nos, interagir desta forma. E aqui, para além desta dinâmica, nós encontramos estruturas de cenas, como é que nós criamos conteúdos e fazemos as nossas cenas através de um ecrã. E isto tem sido uma descoberta enorme, porque nós temos muitas possibilidades aqui, desde aparecer, desaparecer, e termos um cenário atrás que pode ser o que nós quisermos. Eu tenho um biombo, crio aqui um biombo, posso colocar uma cortina com o mar, o fundo do mar, com uma cesta de piquenique, ou seja, também podemos escolher os filtros no zoom, podemos orientar a câmara e estar ou no nosso quarto ou na sala. Eu tenho um piano em casa e já experimentei dar uma aula de piano, ou seja, levamos, por exemplo, eu nunca levaria um piano para dentro do hospital. Certo. Pois, lá está, outras oportunidades. Exatamente. Levar coisas que não eram supostas e há toda uma dinâmica também. Falando um bocadinho câmara, disso por exemplo. também, Marta, a questão e o que tu estás a tocar leva-nos aqui a outro aspecto, que é, tu achas que este acesso à cultura através destes meios, não é, deste mundo online, pode ser uma oportunidade, pode ser uma nova forma de aceder à cultura que veio para ficar, ou achas que não? Achas que esta parte da relação presencial é de facto fundamental? Em relação ao hospital, a presença eu acho que nunca vai ser substituída, porque há imensos problemas técnicos, há uma distância que não nos permite fazer determinadas coisas com o corpo e fica muito resumido aqui ao 2D, e não substitui, mas é uma boa forma é um complemento, e acho que é possível também a nível do projeto da Operação Nariz Vermelho, que neste momento só estamos no norte e no sul, Lisboa, Porto, nas redondezas, seria possível levar este projeto a outros hospitais do interior do país, ou sítios que ainda não chegamos, porque não há muito espalhaço, ou porque há menos pessoas, ou porque o projeto ainda não aporta as despesas das viagens. Claro. Seria possível. Também com o Ervilha no Topo do Bolo temos feito Zoom, espetáculos em Zoom, tem sido também uma descoberta. Aliás, com este grupo de improviso nós fizemos ontem 1 ano de existência. Nós estreamos no dia 4 de março e passado uma semana fomos para confinamento, ou seja, estreamos com um espetáculo presencial e tínhamos um projeto semanal de apresentações e cortaram-nos as asas, fomos para casa e criamos uma dinâmica online. Isto é que é puxar pela criatividade. Tivemos que mudar completamente a estrutura dos espetáculos para online. E eu acho que nós trabalhamos neste ano, 70% foi online, porque agora voltamos para casa. Claro. E voltamos a esta iniciativa que tínhamos começado na primeira quarentena e melhoramos um pouco porque deixamos de fazer lives no Instagram, que é a aplicação um pouco limitada, e passamos para o Zoom e agora encontramos outras formas e está a ser, temos tido bons feedbacks, porque realmente as pessoas num formato de improviso e em relação, a dinâmica que temos encontrado é muito ativa e as pessoas estão sedentas de cultura e de imaginação e de estarem ativas também nesta parte da evasão o link? Que através de teatro é possível fazer. Qual é o endereço para podermos ver esses espetáculos? O endereço, nós vamos criar uma sala Zoom e as pessoas podem inscrever-se enviando um e-mail para ervilhanotopodobolo@gmail.pt. Boa, já fica aqui a dica. Ou procurem até agora. Facebook ou Instagram, estamos lá. E é só perguntar como é que vai ser vale no próximo domingo. Próximo domingo às 6. Muito bem. Domingo às 6. Isso, nós não sabemos quando é que as pessoas vão estar a ouvir isto, mas o ideal é procurarem no Instagram para ver. E agora, até agora tinha sido... Pois é, isso será sempre aos domingos, não é? 1 a 2 vezes por mês, aos domingos, às 6 da tarde.
Boa, boa, boa. Olha, até agora foi tudo fácil, agora vamos dificultar um bocadinho, não é? Que isto não pode ser só coisas fáceis. E portanto agora vamos passar fazer para uma... contas de matemática, ou... Não, essa ainda seria fácil, isto vai ser muito pior. Estou a brincar. Olha, agora temos aqui uma dinâmica, a que chamamos resposta rápida para hábitos de consumo pessoais, em que basicamente eu te vou dar 2 hipóteses, só podes escolher uma. Pode ser? Está bem. Preparada? Escolha múltipla. Tá bem. Então, Ajuda do público. Tinha tudo, vamos. Exato, siga. prontíssima. Primeira, natação ou surf? Surf. Boa. E este, planear ou improvisar? Improvisar. Aliás, há quem diga que o melhor improviso é o planeamento, não é? Pois, eu também É o gosto muito planeado. de planear, porque Não, é uma não, base. não podes, já que permite- respondeste. Não, mas Já a não Marta podes ainda alterar. pensou um bocadinho, portanto ainda estava ali com alguma, ainda estava ali 50-50, depois eu vou ali um 10% mais acima para decidir, mas sim. Olha, agora, esta próxima, nós tivemos alguma informação privilegiada e acho que vai ser muito difícil escolher. Mousse de chocolate ou jesuíta? Lembramos, para quem ainda não te conhece, que és de Santice e, portanto, o jesuíta é um bolo típico. Pois é, mas a mousse de chocolate é a minha sobremesa preferida, mas eu realmente adoro jesuíta. Eu sabia que ia ser difícil, não é? Esta ia É. ser difícil, depende das circunstâncias, não é? Depende do dia, depende do momento. Eu vou escolher jesuíta porque eu não sei fazer jesuíta, mas eu sei fazer mousse, então se eu escolho jesuíta Ok. porque eu não, é uma coisa mais inacessível para mim. Certo. E ainda para mais nesta certo. fase, claro. Olha, e agora, teatro ou televisão? Teatro. Esta senti que foi a mais fácil para ti responder, saiu-te logo do coração. Sim. Foi, Sim. foi. Muito Marta, bem. e agora que nós temos aqui sempre uma pergunta assim, que encerra que acaba por encerrar estas conversas e que está relacionada aqui com a perspectiva que o nosso convidado tem relativamente àquilo que a DECO poderá fazer em determinados setores. E aqui, e adaptando um bocadinho também, quando aqui à tua experiência, ao teu percurso, na tua perspectiva, como é que a DECO pode, através da arte, desenvolver o espírito crítico, informar ou mesmo formar os consumidores? Eu acho que como a arte põe, para além de ser um meio de comunicação, ela põe a nu e fala sobre a vida, sobre o que se passa à nossa volta. E a DECO também está envolvida com isso, não é? Preocupa-se com o que as pessoas precisam, as necessidades das pessoas. E aqui, como através da arte, nós criamos uma abertura nas pessoas para a informação, para o conhecimento, e que também envolve criatividade, e nós, ao sermos estimulados criativamente, estamos mais abertos ao conhecimento e a aprender. E eu penso que faz muito sentido que a informação seja passada assim, que tornemos os meios de comunicação cada vez mais fora do cotidiano, que marcam as pessoas e que também até reduzem ao essencial, muitas coisas, também é uma forma de ir ao essencial e ficarmos com o essencial. No fundo, E a DECO também faz um contigo, pouco isso, não é? Filtra informação e resume informação para os consumidores poderem ter acesso caminhos mais fáceis de ficarem informados e não perderem tempo no mundo infinito da internet, por exemplo, de muita informação, assim. É assim uma perspectiva mesmo pessoal que eu acho que, como é que eu vejo a utilidade da DECO para mim, é tipo, vou ver o que é que eles dizem para perceber se estas escolhas todas quer só uma. Vamos à DECO saber que é para eu escolher só uma. Informação credível e rigorosa, não é? Sim, também tenho uma coisa aqui com... Há uma coisa que eu costumo usar para mim que reflete um pouco as minhas escolhas, que é, eu prefiro, há aquele exemplo de termos 3 sabores de gelados, somos mais felizes quando só temos 3 opções de sabores, do que se tivermos 8 ou 12. Porque quando escolhemos 18 ou 12, escolhemos só um, ficamos mais frustrados porque estamos a pensar nos outros todos que não escolhemos. Foi um estudo que eu vi e fez muito sentido para mim, e eu compreendi muito porque é que eu às vezes fico frustrada com as minhas escolhas quando tenho muitas opções. Faz toda a é difícil sabermos o que é.
Não, e depois podes ficar arrependida, não é? Isso, porque é que eu não escolhi o outro? Porque é que eu não escolhi aquilo, não é? Quer dizer, se tiveres várias Sim. opções, estás sempre a pensar o porquê de não ter escolhido a outra opção. Portanto, lá está, é a linguagem também simplificada e resumida que também poderá aqui ajudar, mas também com recurso, lá está, à criatividade, que no fundo foi este trabalho que tu também fizeste aqui com a DECO e que foi maravilhoso. O feedback dos alunos foi espetacular e tu sabes disso, sentiste isso Bom, na PA. que eles tenham ficado inspirados pela Muito. parte artística e que levem disso para algum surrealismo na sua vida, para alguma Sim. evasão, para alguma criatividade que estimule criativamente, mas também que ficassem a conhecer o que realmente é o conteúdo, porque isso também interessa muito. Sim, sem Certo, dúvida, Marta, foi no marcante. fundo, utilizar a arte para nos ajudar a mudar comportamentos, e é esse um dos objetivos da DECO. Marta, muito obrigado por esta magnífica conversa, e um até breve, que esperemos que seja mesmo breve. Obrigada, Marta, Sim, foi um até gosto breve, mesmo. um gosto de estar a conversar convosco, gosto sempre destas conversas e parabéns por esta iniciativa. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. A DECO sempre consigo.